Responda sim ou não. Responda com uma palavra, sim ou não, sem explicação alguma. E aí, você já parou de roubar? Nós percebemos que esta pergunta é muito maliciosa. Se você responde sim, isso quer dizer que você roubava, você parou de roubar. Se você responde não, quer dizer que você continua roubando, sem explicação. Se eu exigir uma resposta monossilábica com sim ou não, sem explicação, eu não tenho como aferir esta resposta como uma honesta. Por incrível que pareça, nós tivemos no Brasil a CPI da Covid, promovida pelo Senado em 2021, em que alguns interrogadores fizeram esta pergunta desta maneira. Na verdade, fizeram várias perguntas desta maneira. E exigia que os questionados respondessem com sim ou com não, sem explicação. Não podemos acreditar que seja pergunta honesta. O nosso bate-papo de hoje é sobre isso. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é um grande prazer tê-los a bordo. Como interrogar, como perguntar, como arguir, tudo isto é a mesma coisa? Responda sim ou não, nós já falamos, não tem como eu articular esse tipo de pergunta onde quer que seja. Tá? Então, existem em várias áreas técnica do interrogatório e técnica de arguição. São coisas diferentes. Tá? E técnicas didáticas. Então, nós temos um curso, tá? Nós temos um curso que chama Técnicas de Ensino, onde na técnica de ensino nós temos técnicas didáticas. E também, dentro do nosso curso de perícia, nós vamos ver que um perito ou um professor ou um avaliador, ele precisa, sim, saber fazer perguntas. E isto nem sempre está bem claro para esses profissionais. Então, técnicas didáticas, repito, dentro do nosso curso de ensino-aprendizagem e dentro do nosso curso de perícia. Um perito, mais especificamente um perito aeronáutico, o curso com o qual eu trabalho, não pode não saber a diferença entre interrogar e arguir e como elaborar perguntas. E é um mistério, é um enigma que todos nós precisamos saber. Técnica do interrogatório trata-se de perguntas genéricas. Tá? A arguição trata-se mais de pergunta mais específica. Tá? Mas a técnica do interrogatório, um bom professor, se valendo aqui da técnica didática, um bom professor, ele sabe fazer perguntas que promovam, incentivem, estimulem o diálogo, o diagnóstico, é um estímulo à reflexão. Professor, precisa aprender a fazer perguntas. Precisamos aprender a interrogar. Uma pergunta bem feita, ela tem muito a dizer sobre o aluno e sobre tudo aquilo que está sendo avaliado. Técnica da arguição é um pouco diferente. Técnica, né? A arguição, na verdade, ela é mais específica, as perguntas mais direcionadas. É um mistério. Calazans tem diferença entre interrogar e tem diferença entre arguir. Tá? Então, na técnica da arguição, que foi conhecido como, que é conhecido como técnica socrática, isso porque Sócrates, que foi o primeiro a trabalhar dessa maneira. Então, leva a indução, reflexão dirigida, retificação do aluno, tá? E também conclusão é do aluno. Aqui é muito interessante, eu estou dando uma determinada aula para um aluno e eu não quero concluir pelo aluno. Eu não quero concluir, eu quero que ele chegue a uma conclusão. E às vezes o aluno ele tem um entendimento equivocado de um determinado assunto. E eu não posso falar, ó, esse assunto, a conclusão é isto.
esse assunto é dessa maneira. Não, nós fazemos perguntas de tal maneira que ele é o aluno que chega à conclusão, não é o professor que chega à conclusão para o aluno. Mesma coisa em perícia aeronáutica, eu vou falar daqui a pouco. Então, o perito aeronáutico, aquele que está trabalhando como assistente técnico, às vezes, ou como perito do juiz, ou como assessoria, é necessário, muitas vezes, levantar quesitos, formular perguntas para o convencimento do juiz e formular perguntas para que o juiz chegue à conclusão de determinado assunto. Tem que saber a diferença entre interrogar e arguir. Como é que o juiz vai chegar à conclusão? Temos aí um grande mistério. Técnicas da arguição é mais profunda que apenas perguntar. Peritos não têm feito um bom trabalho, ou melhor, peritos podem fazer, sim, melhor trabalho se eles entenderem e aplicarem a técnica da arguição ao invés da técnica do interrogatório. Então, como eu já disse, uma das atividades, uma das funções do perito é formulação de quesitos. O que é formulação de quesitos? Consiste na elaboração de perguntas técnicas relacionadas à perícia, com o objetivo de esclarecer um processo investigativo. Então, perguntas técnicas para esclarecer. Então, o perito técnico, né? Então, é o perito especialista, no caso do perito aeronáutico, especialista em tráfego aéreo, especialista em pilotagem, especialista em meteorologia, especialista em regulamentos, entendeu? Técnico. Lembrando que o juiz, promotor, o delegado, em síntese, em princípio, não são especialistas na aviação. Então, a parte técnica vai ficar para o assistente, para o perito e assim por diante. Então, quais perguntas técnicas dentro do âmbito que está sendo investigado que devem ser feitas? E quais perguntas para o convencimento do juiz é muito interessante. Então, vamos lá. O processo judicial tem por finalidade levar o juiz a um convencimento. Lembra que eu falei que no processo ensino-aprendizagem, o professor deve arguir de tal maneira que o aluno chegue à conclusão. Então, não é o professor que vai concluir pelo aluno, não é o professor que vai fazer o aluno entender. O aluno, por si mesmo, por intermédio de uma estratégia, por intermédio de um caminho, vai chegar a um convencimento. Num processo judicial, é a mesma coisa. O juiz tem que ser convencido de determinada coisa. E esse caminho, o juiz tem que decidir. Ele vai decidir. A decisão do juiz é a conclusão que ele vai tomar diante de vários atos, provas e assim por diante. A arguição mais importante, mais profunda, que a simples pergunta, tem por finalidade traçar uma trajetória, um caminho, uma estratégia para levar o juiz a uma conclusão. É o juiz que vai concluir, não é o perito. O perito não vai falar, ô juiz, o piloto cometeu um crime 261 do Código Penal, ele foi negligente, ele foi imprudente. Não. A formulação de quesitos vai levar o juiz a entender que foi o controlador que foi culpado, ou foi inocente, o meteorologista, o piloto, ou seja quem. Isto é um mistério. Então, é muito comum nós vermos pilotos atuarem como peritos ou outros profissionais sem conhecer essa tática, essa estratégia, essa técnica na formulação de quesitos. Caminhando aqui, eu não vou aqui hoje explicar com exemplos da diferença entre técnica de ensino, né? Desculpa, técnica do interrogatório e técnica da arguição dentro do processo ensino-aprendizagem e nem dentro da perícia aeronáutica. Mas eu estou despertando aqui o interesse que nós estudamos esse assunto no nosso curso Técnicas de Ensino e também no nosso curso de Perito Aeronáutico. E entender isto é a diferença entre a eficácia e eficiência no processo ensino-aprendizagem e a diferença entre o sucesso na perícia aeronáutica. E também, olha só que interessante, nós trabalhamos com essa concepção, provas e concursos. Alunos
ou candidatos a concursos precisam conhecer essa técnica, porque muitas provas, né, trabalham não com a técnica do interrogatório, elas trabalham com a técnica da arguição. O aluno precisa entender a alma dessas perguntas, que são diferentes, para melhor responder às perguntas. Às vezes, o aluno, o candidato, dá uma resposta correta, mas não dá a melhor resposta. E por isso ele pode até passar na prova, mas não consegue uma boa classificação. Eis aí uma grande diferença. E, felizmente, estamos acabando esse nosso bate-papo e eu vou deixar os nossos contatos, caso você tenha interesse de mais informações sobre os nossos cursos. Também peço que você inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você receba outros vídeos relacionados a esse assunto ou outros de seu interesse. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.